Hoje eu vou falar um pouquinho sobre estratégias de tratamento na paralisia supranuclear progressiva, a PSP. A gente sabe que a PSP é uma doença progressiva, degenerativa, e que a gente ainda não tem nenhum tratamento modificador de doença, nenhum tratamento que impeça a progressão da doença. A gente tem alguns estudos que estão em andamento e tem duas moléculas bem promissoras, que estão em fases ainda de estudo clínico, mas que têm deixado a gente animado, talvez seja uma possibilidade de tratamento. Esses remédios são o ANP223 e AZP2006. Essa primeira é uma molécula que diminui a agregação da proteína tau. A proteína tau é a proteína que está envolvida na degeneração na PSP. E a AZP2006 é uma substância que ajuda no clareamento dessa proteína que acumula no cérebro. Fora isso, tem vários outros estudos que estão em fases mais iniciais. Então, acho que nos próximos anos, talvez a gente veja alguma coisa de tratamento modificador de doença na PSP. Mas, fora essas medicações que modificam a doença, o que a gente tem para fazer enquanto a gente não tem ainda esses tratamentos modificadores de doença? Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre isso. Então, assim, em primeiro lugar de tudo, medicações. A PSP, ela não tem uma resposta tão boa quanto Parkinson para as medicações que a gente usa normalmente. Mas tem três medicações que é muito importante tentar na PSP. Em primeiro lugar, o Prolopa, a Levodopa. A Levodopa, em alguns casos de PSP, 20 a 40%, pacientes têm resposta à Levodopa. Então é importante tentar a Levodopa e chegar a doses boas de Levodopa, chegar a doses relativamente altas de Levodopa. Em segundo lugar, a Amantadina. A Amantadina é um remédio que às vezes ajuda no equilíbrio na PSP. É uma medicação que sempre vale a pena tentar. E em terceiro lugar, a coenzima Q10. A coenzima Q10 é uma medicação que não tem muita evidência na PSP, que não teve muita resposta, mas como é uma medicação que tem pouco efeito colateral, é uma medicação relativamente segura, também é uma medicação que pode ser tentada na PSP. Alguns pacientes têm alguma resposta parcial. Em segundo lugar, fisioterapia. Fisioterapia é fundamental na PSP. Ela deve ser indicada precocemente, já desde o começo do diagnóstico. Os pacientes já têm que estar em fisioterapia. É importante priorizar exercícios que trabalhem com a estabilidade postural, o equilíbrio e a marcha. É importante também juntar com exercícios aeróbicos para saúde geral. Só que a gente tem que tomar cuidado com esses exercícios aeróbicos, porque muitas vezes os pacientes com PSP têm uma dificuldade de equilíbrio, têm instabilidade postural, então é importante que esses exercícios sejam feitos de maneira segura. Então, por exemplo, a bicicleta ergométrica, o ideal é que se use aquela bicicleta ergométrica que é deitada e não a que é sentada, por causa da dificuldade de equilíbrio desses pacientes. Uma outra coisa que é importante tomar cuidado são os dispositivos auxiliares de marcha. As bengalas, andadores. Os pacientes com PSP muitas vezes têm a instabilidade postural, mas também têm algumas questões comportamentais que fazem com que a marcha seja impulsiva e muitas vezes os pacientes acabam levando na mão o andador ou levando na mão a bengala ao invés de usar para se apoiar. E isso pode acabar gerando acidentes. Então, às vezes, o andador pode ser pior até do que outros dispositivos, porque o paciente pode acabar tropeçando no andador. É importante ter uma boa supervisão desses dispositivos auxiliares de marcha. É sempre bom preferir bengalas que tenham uma base maior, então aquelas bengalas de 4 pontas, para dar um pouco mais de segurança no andar do paciente. E se for usar um andador, o andador é importante que o andador seja pesado, para evitar que o paciente leve o andador na mão. É um pouco mais difícil de achar, mas às vezes se acha os andadores que têm um peso embaixo e que ficam mais grudados no chão. Em terceiro lugar, a toxina botulínica. A toxina botulínica é um tratamento muito importante para alguns sintomas da PSP, especialmente o blefaroespasmo. Então é muito comum que os pacientes com PSP tenham blefaroespasmo ou apraxia da abertura ocular. É um fechamento involuntário dos olhos, às vezes até pode ser um fechamento prolongado, que deixa até com dificuldade para enxergar ou pode levar até a uma cegueira. E essa contração involuntária dos olhos melhora muito com toxina botulínica. Então esse é o tratamento de escolha
e que tem uma resposta muito boa. Esse é um tratamento que deve ser considerado nesses pacientes que têm blefaroespasmo. Alguns pacientes também têm contrações involuntárias na mão, distonia, podem ter dor. E aí a toxina botulínica também pode ter um efeito na dor da distonia de membros. É importante lembrar que nem sempre a toxina botulínica vai melhorar a função da mão. O intuito da toxina botulínica na distonia de membros é mais melhorar a dor, melhorar a contratura, é mais nesse sentido o tratamento. Em quarto lugar, medidas para as alterações de motricidade ocular. Então a gente sabe que na PSP, pacientes têm uma dificuldade de mexer o olho, principalmente para baixo. Isso muitas vezes dificulta no dia a dia, dificulta olhar para onde está andando, olhar para coisas que estão na mesa. E aí a gente tem algumas coisas que é importante da gente fazer para melhorar um pouquinho essa dificuldade. A gente pode pedir para o oftalmo fazer um óculos de prisma. Alguns pacientes conseguem se adaptar e tem alguma melhora no dia a dia com óculos de prisma. Mas o mais importante é fazer algumas mudanças ambientais. Então, como a dificuldade maior é de olhar para baixo, é importante, em primeiro lugar, deixar o chão da casa livre. Tirar tapetes, tirar objetos soltos no chão, tirar mesas baixas que o paciente não vai conseguir olhar enquanto está andando. Na hora de comer, muitas vezes os pacientes não conseguem olhar o prato que está comendo e por isso acaba ficando uma bagunça durante a refeição. É importante levantar o prato para perto do olho para o paciente conseguir olhar o que está comendo. Quinto lugar, constipação e incontinência urinária. A gente tem medicações que são eficazes para as duas coisas, então a gente pode dar laxante para os pacientes que têm constipação e os pacientes que têm incontinência urinária, que é uma coisa muito comum na PSP, a gente também pode tratar com medicação. É melhor preferir as medicações adrenérgicas do que as muscarínicas. Por exemplo, uma boa opção para incontinência urinária é a mirapegrol. Além da medicação, na incontinência urinária a gente pode eventualmente encaminhar para um urologista para fazer toxina botulínica na bexiga. Também é um tratamento eficaz para incontinência urinária. Em sexto lugar, a fonoterapia. A fonoterapia também é outra terapia fundamental na PSP. Esses pacientes têm que estar acompanhando com fonoaudiólogo também desde o começo. Tanto para a dificuldade da fala, que a fala vai ficando mais difícil, a disartria é uma questão comum na PSP. E além do trabalho de fala, é importante fazer um trabalho de deglutição, porque os pacientes também têm muita dificuldade na deglutição, e isso é uma coisa que tem que ser acompanhado, tem que ajustar as alimentações para adequar e evitar que esses pacientes tenham broncoaspiração. E em algum momento a gente tem que ver se precisa de outra forma de alimentação, por exemplo, uma gastrostomia. A fonoaudiologia é importantíssima na PSP. Em sétimo lugar, as alterações comportamentais. É muito comum na PSP que pacientes tenham alterações comportamentais. Então, impulsividade, ou apatia, ou depressão, ou labilidade emocional, que é um choro ou riso fácil. Essas alterações são um pouco mais difíceis de tratar com medicação, mas a gente sempre pode tentar algumas medicações. Por exemplo, antidepressivos para algumas dessas alterações, algumas medicações estimulantes para quem tem apatia, mas o mais importante é uma abordagem não medicamentosa para essas questões. Então, conversar com o paciente, saber lidar com algumas questões que podem acontecer. Então, é importante prestar atenção nessa questão. Em oitavo lugar, o TMS, que é a estimulação transcraniana magnética. O TMS, ele tem alguns poucos estudos na PSP, que são positivos, e além disso tem estudos em outras doenças que têm sintomas parecidos com a PSP e que mostram benefício no TMS. Então assim, o que o TMS pode ajudar na PSP? Pode ajudar principalmente na marcha e na fala. São as duas coisas principais que o TMS pode ser útil. E muitos pacientes têm uma melhora boa depois da aplicação da estimulação transcraniana. Então é um tratamento que pode ir, se tiver acesso, se tiver possibilidade, eu acho que deve ser tentado sim nos pacientes. Por último lugar, é importante a gente conversar com o paciente desde o começo sobre o planejamento de cuidados avançados. Como é uma doença progressiva que dificulta tanto a parte motora, né, principalmente a parte motora, mas também traz algumas dificuldades de comportamento e eventualmente de decisão, é importante desde o começo a gente conversar com o paciente, os familiares, sobre quais são os planos de tratamento para o futuro. Por exemplo, se precisar algum dia
colocar uma gastrostomia para alimentação, o que o paciente acha sobre isso, o que a família acha sobre isso. Importante que essas conversas sejam introduzidas já desde cedo. Bom, acho que isso que eu queria falar com vocês. A gente tem esperança que surjam medicações mais efetivas contra a PSP, mas enquanto isso acho que é importante a gente manejar bem com as estratégias que a gente já tem disponíveis nesses pacientes, que são muito complexos e precisam de um tratamento amplo e especializado. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, coloca nos comentários aqui e a gente responde.